Os separados por hífen. Olha só quanta bobagem. Essa regra dos separados por hífen, só com isso aqui você elimina uma porção de coisas. Uma porção mesmo. San, você sabe, substantivo, adjetivo, numeral. Aí vê. Tem gente que pega uma gramática e decora esse negócio. Vê. Flexiona-se os dois elementos quando houver. Substantivo, 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 adjetivo, adjetivo, substantivo, numeral, substantivo. Doido que negócio desse. Não precisa. San, substantivo, adjetivo. Não interessa a ordem. Tá? Os exemplos estão todos aí. Para que isso? Só para complicar. Aí grupo 2. Tá. Grupo 2. Flexiona o segundo elemento quando houver. As letras A e B são realmente patéticas. A letra A, verbo mais substantivo. Para que decorar isso se você já sabe isso aqui? Verbo, substantivo. Verbo é san? Não, então não varia. Substantivo não é? É, varia. Não tem necessidade. A letra B de bola, eu acho que é psicotécnico, né? Por que psicotécnico? Palavra invariável mais palavra variável. Vai mexer em quem? Pô, já tá chamando de invariável. Vai mexer em quem aí? Incrível isso, né? Contra-ataques, alto-falante. Não varia. O cara tá dizendo que não varia, bicho. Tá, as letras C e D se salvam nesse grupo aí. Na letra C, as palavras grã, grão e bel variam. Então, até aí, tudo bem. Grão duques, grã cruzes, bel prazeres, ok. Na letra D, palavras repetidas ou imitativas. Nessas palavras repetidas ou imitativas, tudo certo? Você, via de regra, mexe na última. Zigue-zagues, tic-tacs, tico-ticos, ping-pongs, via de regra, teco-tecos, mexe na última. Aí tem um caso particular bem interessante. Se as palavras repetidas forem verbo, se for o mesmo verbo, só nesse caso, exceção. Palavras repetidas, verbo, você tem 2 plurais. Ou você segue o plural normal, mexendo só na última, ou então você pode mexer os 2. Plural de corre-corre. Corre-corres, pelas vias normais, porque é verbo, corres, também está correto. Pisca-pisca. Durante o Natal, as luzes e tal repletas dos pisca-piscas ou piscas-piscas. É horroroso, mas pode. No caso do verbo, né? Mata-mata, pisca-pisca, bate-bate. Tranquilo. Flexione somente o primeiro elemento. Os vocábulos sem preposição explícita, oculta, cavalos, vapor. Com elemento de ligação infenizado dá no mesmo, só mexe no primeiro. Canas de açúcar, galos de campina. É a mesma regra dessa. Com hífen ou sem hífen, isso aqui é a mesma coisa. A diferença é que um tem hífen e outro não, mas é a mesma regra. Alguns plurais especiais, né, com elemento de ligação, que não é preposição, né? É um pronome. Bem-te-vi, a palavra do meio é um pronome, então é um plural específico. Bem-te-vis, bem-me-queres. São plurais isolados, casos particulares. Possui dupla flexão, acabamos de falar sobre isso, destaca essa regra, já apareceu em provas. Essas palavras de dupla flexão aí, pode destacar. Bananas, maçã ou maçãs. Canetas, tinteiro, tinteiros, navios, escola ou escolas, tanto faz. Outros exemplos, guarda-marinha, guarda-marinhas, padre nossos, padres nossos. Salvo-conduto, destaque, já apareceu muito em prova, salvo-conduto. E salário-família também. Salvo-conduto, salário-família, 2 plurais, tá? São palavras que já apareceram muito em provas. Esse grupo 5 aí não tem a menor graça. Por que não tem graça? É a mesma regra. Com esse san aqui você resolve. Esse grupo 5 com o san você detona. Verbo, advérbio, verbo substantivo, verbos opostos. Verbo não mexe de jeito nenhum, não está aqui, então não mexe. Sim, o que é que eu faço? Se eu não mexo na palavra, bota o artigo na frente. Botou o artigo na frente, resolveu. Os, bota fora. Os, pisa mansinho. Os, ganha, perde. Bota o artigo na frente só, no plural. Porta-lápis. Porta é verbo portar, carregar, conduzir. Não varia. Lápis já está no plural, para que outro? Então bota o os na frente. Verbos opostos e assim por diante. Observações. Só devem ir para o plural. Pronto, essa observação 1 pode destacar.
Foi ela que deu origem a essa dica aqui. E a gramática só traz como dica, como observação, bota lá no final do capítulo. Deixa o Mané estudar tudo, lá no final que ele dá a dica. Elástica. Ele quer estudar tudo, no final que ele se toca. Há vocábulos que possuem características peculiares em sua flexão. Flexão diferente, tá aí, ó. Os sem terra, destaca essas palavras. Sem terra, sem teto. Pelo menos essas duas primeiras já apareceram bastante em provas. Até por causa dos textos, né? Que caem em concurso, né? Os sem terra, invasão, o direito à terra, reforma agrária. A gente pode botar qualquer texto desse aí da legislação e tal. Os sem terra, os sem teto. Vamos lá. Maria vai com as outras, louva a Deus, arco-íris, são plurais específicos, tá? São exceções, são casos particulares. Não segue nenhuma regra do plural, não. A regra é da palavra mesmo, tá? É o caso particular. Por fim, flexão de grau. Bom, flexão de grau dos substantivos, existem os chamados, né, aumentativos e diminutivos, mas lembre-se, aumentativos e diminutivos, eles mexem, né, eles alteram o tamanho do ser. Não existe aumentativo e diminutivo para nenhuma outra classe gramatical. Adjetivo, verbo, numeral, não tem nada disso. Aumentativo e diminutivo é coisa do ser, do substantivo. A gente já viu isso em advérbio. Lembra? Cheguei cedinho. Não é diminutivo de cedo. É muito cedo, é superlativo. Cedíssimo. Lembra que a gente viu isso? Aumentativos e diminutivos formais são aumentativos aparentes. Quando eu digo cartão, não é o aumentativo de carta. É um tipo. Cartão. Portão não é uma porta grande. Caldeirão não é uma caldeira grande. Então, cuidado com aquelas formas que parecem ser aumentativo ou diminutivo, mas na verdade não são. Grau com valor afetivo ou pejorativo, por exemplo. Ó, paizinho, mãezinha, valor afetivo. Mas se eu disser gentinha, já é pejorativo. Eu não quero você falando com aquela fulaninha, não. Até que tem gentinha que gosta disso. Você está depreciando, você não está reduzindo o tamanho do ser. Não é? Então, cuidado. Formação diminutivo plural, para a gente partir para os exercícios. Gente, diminutivo plural é engraçado, né? Porque existe uma regra para isso. E parece óbvio. Qual é o diminutivo plural da palavra cidadão? Aí o cara faz. Já vi numa prova de concurso, eles colocaram a forma cidadãozinho no plural. O diminutivo plural da forma cidadãozinho seria cidadãozinhos. Falso. A regra é o seguinte, ó. Qual é o plural de bar? Bora, qual é o plural de bar? Qual é o diminutivo de bar? Oi? Tá. Qual é o diminutivo plural da palavra bar? A regra diz assim, ó. Primeiro você coloca o plural, depois afasta o S. Por último é que você coloca o sufixo. Então a regra é sempre esta aqui. Sempre. Plural, S, sufixo. Plural, S, sufixo. É assim que se forma. Não há outra maneira. Então, barezinhos. Vamos hoje visitar os barezinhos da cidade. O caba diz barzinhos. Deve estar pelos barzinhos aí. Eu visitei muitos barzinhos. Conheci muitos barzinhos. Não pode. Barezinhos. Tá. Flor. Qual é o plural de flor? Para, povo. Qual é o plural de flor? Flores. Qual é o diminutivo de flor? O povo já foi diminutivo plural direto. Yeah. Ok. Ayrton Senna do Brasil. E aí? Qual é o diminutivo de flor? Diminutivo. Florzinha. Qual é o diminutivo plural de flor? Florezinhas. Florezinhas. E não florzinhas. Pior quando o povo inventa cosquinha. Cosquinha. Tu tem cosquinha? Tu tem cosquinha? Cosquinha. A palavra é cócegas. Imaginou? Que flexão foi essa? Fina, né? E cosquinha. Uhum. Se o cara sabe que tem cosquenta, né? É muito cosquenta. Cosquenta.
Cócegazinhas. Então, cuidado com esses diminutivos estranhos, né? Certo? Qual é o plural de colher? Qual o plural de colher? Colheres. Qual o diminutivo de colher? Qual é o diminutivo de colher? Colherzinha. Colherinha é irmã de culezinha. É uma colherinha pra mim aí. Colherinha. Colherinha é variedade linguística. Não, variedade linguística, variacionismo. Viva o variacionismo, né? Vale tudo, né? Os linguistas comemorando aí. Tá. Qual é o diminutivo plural da palavra colher? Pode escrever. Escreve aí, deixa eu ler. Colherezinhas. Então, não foi isso que eu falei? Quase, né? Próximo, vá, tudo bem. Vamos lá. Então é isso aí. Vamos trabalhar. Exercícios. Vamos lá. E por falar em plural, exercícios. Vamos lá. Ave Maria. 2. Questão 2. Questão 3. 2, 3, 5. 34, 35. Vai. 2, 3 e 5. 2, 3, 5. Faça aí. Faça 8 também. Vamos lá. Questão 2, uma questão de gênero aparente. Resposta certa, letra? Letra? D de dado, né? O grama, a grama, D de dado. Gente, vamos lá. Você tem aí o grama, a grama. O grama, você sabe, unidade de massa, masculino, viu? 200 gramas, 300 gramas, 300. Aí você chega para uma mercearia, um mercado desse aí, vai querer quanto? 300 gramas, 200 gramas, né? Vitamina C, de 1 grama, 2 gramas. 1 grama, 2 gramas, né? Sempre masculino. Né? Vai querer quanto? 200 gramas. Vamos lá. 200 gramas. Vai comer capinha até umas horas, diga aí. Né? 200 gramas. Letra D de dado, ok. Relva, olho santo, unidade de massa, o moral, certo. 3. O moral, o ânimo. Levantou o moral, o ânimo. Vamos lá. 3. Viam-se papeizinhos. Papéis. Afasta o S. Né? Plural S, sufixo. B de bola. Meios fios. Meio, metade, fio, substantivo. Numeral, substantivo, são. Ambos variam. Meios fios. Questão número 5. Está correta a seguinte flexão. Foi agora a LEP, hein? Concurso da LEP. Senhor, letra? Letra E. Se extraiu o substantivo. Se extraíram os substantivos. No plural. Na letra A. Trata-se de um vocábulo. Tratam-se. Não pode ser tratam. Se o verbo tratar de não admite plural. Trata-se de. Errou o plural do verbo, no caso do sufixo do substantivo também. Letra B de bola. Os meios digitais privilegiam as mensagens diretas e não tem acento diferencial. Não tem os meios. Circunflexo plural. Trata-se de. É muito comum, CESP e FCC, colocar tratam-se, tentando pluralizar. Essa expressão não tem plural. Tratam-se de. Nunca pode. Trata-se de. Pessoa, pessoas. Sempre trata-se. A expressão trata-se. Agora o verbo tratar sozinho, ele trata, eles tratam, aí outra coisa. Mas a expressão trata-se de é singular sempre. Na letra C. É casca grossa por natureza. São cascas grossas.
Substantivo adjetivo. São cascas grossas, por natureza. O substantivo existe acima de qualquer dúvida. Os substantivos existem acima de quaisquer dúvidas. Ok. Bom, questão 8. Letra C. Casas grandes, pés de moleque, flores de Cuba, beija-flores, arco-íris, né? Tá ok. Letra C. Oi. Letra B de bola do quinto. Os meios digitais privilegiam as mensagens diretas e não têm, com acento circunflexo, sujeito plural, tempo a perder. Ok. Vamos voltar. Adjetivos. Último assunto. Adjetivos, na página 29. Adjetivo, palavra variável que caracteriza o substantivo, caracteriza o ser, atribui qualidade a eles, na página 29. Bom, em relação às características, vamos lá, relembramos os substantivos. No caso dos adjetivos, vamos lá. O assunto adjetivo, palavra variável que qualifica, caracteriza um ser. Tá. Do ponto de vista da classificação, o adjetivo também pode ser simples ou composto. Você também tem adjetivo simples, adjetivo composto, adjetivo primitivo e derivado, em alguns gramáticos você vê adjetivo restritivo, explicativo. Adjetivos pátrios, também conhecido como gentílicos. E existem ainda chamadas locuções adjetivas. Vamos lá. Vamos conversar sobre esses tópicos introdutórios. O CESP já colocou isso em prova. Então não custa nada recordar, né? É um concurso recente, então eles às vezes retomam esses assuntos de base, bem básico mesmo, porque o cara não se lembra nada, só está estudando crase, concordando, você esquece essas coisas, de repente na hora dá um lapso, já foi. Vamos lá. O adjetivo simples ou composto segue a mesma lógica dos adjetivos normais, comuns. É simples, um radical, composto, dois ou mais radicais, né? As cores, verde e amarelo, tal, tudo adjetivo composto porque tem dois elementos, né? Tem um problema. Primitivo e derivado, a mesma lógica. O primitivo ele não se origina de um substantivo, né? Se eu disser a palavra, sei lá, belo, a palavra bela é que é derivado de belo, uma flexão, no caso, não é derivação, é flexão. A palavra mal, mal com U, não deriva de nada, é primitivo. Mas se eu disser assim, por exemplo, a palavra derivada, um exemplo de adjetivo derivado. E aí, um adjetivo que deriva de um substantivo, qual seria um exemplo claro aí? Se eu disser enrolado, é derivado? Enrolado vem de quê? De rolo, não é? Então você tem palavras que realmente derivam de outras e tal, tranquilo. Restritivo e explicativo. Isso aqui eu vi na gramática do Pretinha. Opa. Buscando agora o branco. Eu chego lá. Vamos lá. Nessa gramática Pretinha, Faraque Moura. Pronto. É uma edição mais antiga. Na gramática Faraque Moura, quase que eu vi. Vem cá, velho, volta. Ele cita essas referências e tal. É interessante porque a FGV trabalhou já isso em provas recentemente. O adjetivo explicativo, na visão desses gramáticos, que isso não é regra mesmo, mas já caiu em concurso, já caiu em prova. Então só inventaram, já caiu em prova, paciência. O adjetivo ele é dito explicativo quando ele for um adjetivo óbvio, próprio de uma determinada substância, de um determinado ser. Por exemplo, leite branco. É óbvio. Gelo frio, fogo quente. É óbvio. Então os adjetivos tidos como óbvios são tidos adjetivos explicativos.
na concepção desse gramático aí, tá? Fogo quente, neve fria, coisas assim. Os adjetivos óbvios, praticamente pleonásticos, são adjetivos explicativos. Aqueles considerados restritivos são os não óbvios, ou seja, qualquer adjetivo. Se você colocar homem rápido, nesse caso não é específico. Existem homens lentos. Percebeu? Então, os restritivos, todos os outros que não são óbvios. Tá. Adjetivos pátrios ou gentílicos. Adjetivos pátrios ou simplesmente gentílicos. Os gentílicos são aqueles adjetivos que indicam naturalidade ou nacionalidade. Naturalidade, cidade, nasceu, nacionalidade, lógico. São aqueles adjetivos, né, que você pode ter na forma simples ou composta. Brasileiro, recifense, pernambucano, soteropolitano, tricordiano, e por aí vai, marajoara, essas coisas, né, essas derivações de lugar, candango, tem, né, capixaba. Você tem várias palavras derivadas com o histórico da língua. Pô, quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar. Pô, pode ser norte rio-grandense? Pode. Potiguar é só uma referência à tribo dos potiguares, os índios que habitavam aquela região naquela época, na história. Mesma coisa do capixaba, Espírito Santo, por causa da tribo dos capixabas. Então existem algumas derivações assim, tá? Mas o importante dos gentílicos é você perceber, por exemplo, um critério que é de formação desses adjetivos em relação à construção dos compostos, por exemplo. Os gentílicos compostos afro-brasileiro, greco-romano, que indicam essas coisas, o plural desses adjetivos é simples, você só mexe no último. Mas nessas formas gentílicas, afro-brasileiros, afro-luso-americanos, o plural sempre se dá mexendo no último, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas é só para se lembrar que partes dos gentílicos indicam naturalidade ou nacionalidade. Existem alguns que são horrorosos, né? Diferentes, difícil de você deduzir. Soteropolitano. Porra. Soter indica Salvador. Politano, polis, cidade do grego. Polis, cidade, tano, habitante da cidade, ou seja, que mora na cidade de Salvador. Tudo a ver, mas para o cara juntar soteropolitano, para explicar tricordiana, que nasce em 3 corações, e lá vai, né? Por falar em cordiana ou cordis, locuções adjetivas. 2 ou mais palavras com valor de adjetivo. Lembrei. Nesses adjetivos pátrios gentílicos, o CESP pegou um texto do Papa Francisco e tal, referência, não sei o que, aquela coisa. Aí colocou, por exemplo, o gentílico. Ele é um Papa argentino e tal, nasceu na cidade de Buenos Aires e tal. O gentílico correspondente a essa turma aí botaram lá, portenho. Acabei. Nasceu em Buenos Aires, portenho, verdadeiro. Buenairense ou portenho? O Sérgio perguntou isso, pô. Nada a ver, né? O cara preocupado, está tanta coisa interessante, né? Portenho, só... Caiu, o Sérgio perguntou. Então, para não ficar, né? Passar em branco. Locuções adjetivas. 2 ou mais palavras com valor de adjetivo. Se eu disser, por exemplo, água de chuva, a expressão de chuva é uma locução adjetiva. Porque eu posso dizer, por exemplo, água pluvial. Agora, se eu disser período de chuva, período pluvial. Vamos lá. A expressão de chuva, por exemplo, pode ser usada de 2 formas. Eu posso dizer como sinônimo de período de chuva, período chuvoso. Posso ou não posso? Água de chuva, água pluvial. Já é diferente. Águas pluviais, índice pluviométrico, chuva. Tá, pluvial, chuva. Pluviômetro, chuva. Água de rio, água fluvial. Aí fluvial é rio. Tá. A expressão de coração. Problema de coração, problema cardíaco. Tá. E se eu disser atendimento de coração? Aí já é o quê? Sem ser hospitalar. Vai. Pode ser cardíaco também, pode dar. No hospital até que pode. Uma pessoa afetuosa, uma pessoa... É o quê? Atendimento
Com o mesmo radical, cardíaco, ou cardíaco não, de coração. Cordial. Cordial, exatamente. Pessoal, atendimento cardíaco, a palavra é denotativa, com valor de denotação. Mas se eu disser atendimento cordial, ele foi muito cordial comigo. A visão já é conotativa. Já é conotação. Cordial vem de cordis, coração. Então, se cordis é coração, cordis, cardio. Então, poxa, quer dizer que o cara foi muito cordial. Significa que ele foi muito... atendeu com o coração, com afeto, com carinho, com afeto. Percebeu? Foi gentil, etc. Cordial vem de cordis, coração, afeto. Tá? São algumas locuções adjetivas. Carne de boi, bovino, de cabra, caprino, lá vai, né? A lista é imensa. De vidro, vítreo. Aí lá vai. Vamos lá. Só para relembrar primeiro essa fase introdutória das classificações dos adjetivos, para não dizer que não falei das flores, né? Flexão de gênero dos adjetivos. Vamos lá. Uniforme, biforme, não mudou nada. É a mesma coisa do substantivo, só que é ainda mais fácil. Porque no substantivo você tem epiceno, comum de dois, no adjetivo tem nada disso. Uniforme, biforme, tchau. Inteligente, uniforme. Homem inteligente, mulher inteligente, acabou-se. Biforme, bonito, bonita, belo, bela, super fácil, não mudou nada, é muito mais simples. O adjetivo é muito mais light. Flexão de número. Os adjetivos simples, gente, em relação ao número, seguem a mesma regra do substantivo. Mesma coisa. Em substantivo, nós dissemos, por exemplo, lá, né, nas palavras simples, por exemplo, qual o plural de voz? Qual o plural de voz? Vozes. Qual o plural de vez? Vezes. Tá. Se terminar com Z, plural? Es. No adjetivo é a mesma coisa. Qual o plural de veloz? Feroz. Mesma coisa. E tantas outras. Bonitos, belas, é a mesma, amáveis. É a mesma regra. Praticamente a mesma coisa. As regras que se aplicam aos substantivos simples se transpõem para os adjetivos simples. Super light. Tá. Os adjetivos simples. Destaca essa segunda regra só do adjetivo simples, na letra A. Substantivo usado como adjetivo fica invariável. Substantivo como adjetivo fica invariável. Como assim? Substantivo emprestado. Ó. Calças, vinho. Cursos, relâmpago. Tá esquisito? Cursos, relâmpago, nem tanto. Mas calças, vinho, sim. Toda vez que você perceber uma palavra tomada por empréstimo, como é que eu vou saber disso? Quando você percebe da cor de, na cor de. Camisa, vinho. Camisas, vinho. Porque é da cor do vinho. Vinho não é cor. É vinho o substantivo mesmo, a bebida. Então, se é da cor da bebida, você percebe que está só associando o elemento. Quando eu digo camisas, sei lá, calças rosa. Calças da cor da rosa, da flor. Pastas laranja, da cor da laranja, fruta. Quando tiver essa associação, um abraço. Você não mexe na cor, não mexe. É singular. A forma plural é a mesma singular. Calças vinho, calças cinza. Calças cinza, da cor da cinza, do carvão. Então, sempre com comparação, tá? Adjetivos compostos, destaca a regra geral. Essa é a principal. Regra geral dos adjetivos compostos. Somente o último elemento varia. Só mexe no último. Pastas verde claras. Acordos luso-brasileiros. Só mexe no último. Nesse plural dos compostos aí, uma coisa interessante é você perceber a formação dos adjetivos compostos e, ó, tomar cuidado. Por exemplo, se eu disser assim, jornada, olha só, jornada técnica e científica. Qual é o plural de jornada técnica e científica?
Jornadas técnicas e científicas, não é isso? Se eu juntar agora esses dois adjetivos em uma palavra só, em uma palavra composta, como é que ficaria o plural? Jornadas técnico-científicas. Por que isso, hein? Quando você forma adjetivos compostos, o primeiro elemento é sempre masculino singular. Sempre. O segundo elemento é que vai concordar com o substantivo a que se refere. O segundo, o último no caso, né? O último elemento é que concorda. Então, eventos cívico-religiosos, aspectos político-culturais, poxa, mas medidas socioeducativas. Não tem jeito. O primeiro sempre será masculino singular e o último você vai variar normalmente aí. Percebeu? O último é que você varia. Tá certo? Vai. Beleza. Vamos lá. Casos específicos. Casos específicos. Se o último elemento for substantivo, emprestado. Pô, substantivo emprestado não varia. Se é substantivo emprestado, esqueça a flexão. Então, pastas, verde, abacate. Como é que é isso, hein? Pessoal, a regra geral não diz que você só mexe no último. Só mexe no último, regra geral. Tá. Se eu disser assim, por exemplo, ó, calça verde clara, calça verde abacate. Olha só. Como é que funciona isso aqui? Uma dica simples. No primeiro elemento, no primeiro da história, você nunca mexe. Não flexiona. Nunca. No segundo elemento, aí vem um appellation na brincadeira. Pegou. Não mexe. Qual o plural de calça verde clara? Calças. Câmbio. Calças verde claras. Calça verde abacate. Calças verde abacate. Por que isso? No primeiro elemento você nunca mexe. É adjetivo composto? É adjetivo? Veja que não é san. Substantivo, adjetivo general somente não. Nesse caso aqui são dois adjetivos. Adjetivo. Veja. Aqui nesse caso, palavra com função adjetiva, indicando tom de cor, não importa. Você tem aqui, ó, verde claras. Portanto, sempre erradas as construções. Cabelos castanhos claros, olhos castanhos escuros, azuis esverdeados. Sempre errados. Tá sempre errados. Mas e aí? Olhos castanhos escuros? Não pode. Castanho escuros. Olhos azul esverdeados. No primeiro trava. O primeiro sempre trava. Não tem exceção não. Tá, então, primeiro elemento, vai. Primeiro elemento, nunca mexe. Primeiro elemento, nunca mexe. Segundo elemento, pegou, não mexe. Pegou. Como assim, hein? Abacate. Pega ou não pega? Se pega, mexe? Não. Mexa não, viu? Tá. Vamos treinar, vamos treinar. Sapato marrom café. Plural. Sapatos. Sapatos. Café ou cafés? Pega ou não pega? Vaza ou não vaza? Hã? Café ou cafés? Tá quente o café, não pega não, né? Café, pega ou não pega? Se pegar, mexe?
Não mexa. Sapatos marrom. Café. Blusa amarelo palha. Plural. Blusas. Hã? Palha ou palha? Vaza ou não vaza? Vaza não, viu? Palha. Pega ou não pega na palha? Mexe? Não mexe. Calça azul escura. Calças. Qual o plural de calça azul escura? Calças. Vaza ou não vaza? Então escuras. Beleza. Blusa verde e amarela. Amarela ou amarela? Ok, amarela. Beleza. Então tá aqui. Marcelo, mas vê. Qual é a regra mesmo em relação a isso? Gente, tá, segundo elemento, pegou. Primeiro elemento, nunca mexe. Vai, primeiro elemento. Primeiro elemento. Primeiro elemento. Segundo elemento, vai. Pegou. 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 Esqueça não, viu? Appellation. Olha. Aqui é adjetivo, claro. Se é adjetivo, varia. Esse cara aqui é substantivo. Substantivo emprestado, substantivo tomado por empréstimo. Não varia. Substantivo não varia. Casos particulares aí, azul marinho e azul celeste são invariáveis. Aí você tem aí, né? Camisas azul marinho, calças azul celeste, sapatos cor de azul, cor da terra. As expressões cor de, sempre invariáveis. Cor de é sempre invariável. Cor de laranja, cor de rosa, cor disso, cor daquilo, é tudo invariável, tudo. Aí tem os componentes, sendo palavra, elemento invariável, adjetivo. Só o último se flexiona. Claro, se um deles é invariável. Mal educados, semi-selvagens, sobre-humanos, recém-nascidas e assim por diante. Você tem essa mesma característica, recém-nascidas, sobre-humanas, beleza. Surdos mudos e surdas mudas, caso particular, caso especial aí. Bom, vou pular para a semântica e vou deixar o grau para o próximo encontro. Semântica, que é rapidinho. Alguns adjetivos podem assumir significação variada de acordo com a posição. O adjetivo pode mudar de sentido pela posição. Grande homem não é a mesma coisa que homem grande. Tranquilo isso, fácil, né? Agora, a FGV já trabalhou esse conceito aí como referenciação objetiva e referenciação subjetiva. Objetividade e subjetividade. Como assim? Na língua portuguesa, a posição normal do adjetivo é depois do nome. Casa grande, homem feliz, pessoa adorável, é sempre depois. No inglês é que é antes, né? Big house, beautiful girl, essas coisas que a gente aprende. Tá. Em português, a posição clássica, adequada, objetiva, é após o substantivo. Diz-se em língua portuguesa que quando você antecipa o adjetivo, você está trabalhando com a referenciação subjetiva, pessoal, opinativa. Então anota essa questão, referência subjetiva em relação a grande homem. Onde tem grande homem, você puxa uma seta e escreva referência subjetiva. Como assim referência subjetiva? Subject, sujeito, eu, né? Opinião. Grande homem, o cara pode ser nanico, mas aí é um homem íntegro, correto. O cético Marx, adjunto nominal, Marx o cético é um título, é um aposto. Então cuidado só com essa posição, com a referenciação objetiva e subjetiva, tá? A objetividade é homem grande, casa grande, tá? Homem feliz. Subjetividade é antecipou o adjetivo, em muitas circunstâncias pode ter uma conotação de subjetividade, pessoalidade. A FGV já pediu para você avaliar isso, tá? Ok, próximo encontro nosso, então a gente traz grau dos adjetivos, a gente segue exercício e tudo mais, tá? Valeu, gente. Bom fim de semana.